Pronto, galera. Live salva. Vocês podem depois acessar lá o Instagram da rede, divulgar o Instagram da rede e acessar o conteúdo de hoje e uma série de conteúdos que estão lá disponíveis. Só para lembrar, enquanto o Fabrício não chega, nossa primeira live dos Conversas Históricas foi com Sueli Carneiro. Depois tivemos mais uma, que eu não anotei aqui. Mas, enfim, tem lá uma série de conteúdos muito legais para vocês acessarem. Eu vou procurar aqui, ver se o Fabrício já chegou, para mandar o convite. Pronto, certinho. Já mandei o convite, galera. Pronto. Opa, vamos lá. Alguém Prontinho. colocou a culpa foi do pop. Oh, que massa. Vamos lá. Então, voltando sobre a questão das mulheres no reggae, né? Pode ser? Sim, sim. Bom, então aí o que é que eu observo? Então, assim, eu sempre me chamou a atenção essa presença, essa influência, né? Anelisa Assunção. E eu acho que a gente precisa atentar atualmente para uma cena de mulheres que estão produzindo música reggae em altíssima qualidade, né? Inclusive na Bahia. Uma delas eu posso citar, é uma baixista, ela está aqui conosco, que é Riane Mascarenhas. Ela fez na semana passada uma live com participação do Edson Gomes. Ela conseguiu o que eu nunca consegui na minha vida como artista, que é uma participação do Edson Gomes no meu trabalho, né? E é uma instrumentista fantástica, cantora, compositora. Então eu acho que existe um movimento atual que a gente precisa olhar e atentar para essa presença. Em Salvador tem uma, a Riane sinalizou aí, ó. Eu estou muito conectado e ligado no trabalho dela. Massa. Em Salvador existe um projeto chamado Palifem, que é uma banda liderada por uma trombonista fantástica. Ela é argentina, radicada em Salvador, chamada Pali. E Pali tem um projeto já, que é o Original Jamaican Covers. E ela agora montou uma banda só de mulheres. Eu não tive a oportunidade de ver, porque os shows aconteceram ali perto de março, se não me engano. Depois veio esse fim de mundo todo que a gente está vivendo agora, né? Mas é um silêncio na documentação que me incomodou muito. E, assim, ainda hoje me incomoda, né? Para você ter uma ideia, na história do samba reggae, a banda que eu vou conhecer de mulheres é a Didá, né? Que é Vivian, né? Que é uma banda que tem, inclusive, todo um trabalho de ativismo. Obrigado, João. De ativismo das mulheres, um ativismo feminino, né, e produção de música reggae, de samba reggae, né? E isso não é só para o reggae, né? Isso é para recentemente, quando eu fui montar esse programa de rádio, eu buscando na música instrumental, e eu acho que a gente tem que garimpar e encontrar, porque essa presença feminina que está silenciada, né, nos documentos, ela não tem influência na vida prática, né? Então, mas no trabalho meu, eu consegui analisar Zavan, né, trabalhar com Zavan. Edemir está chamando atenção para as meninas, assim, que tem um arranjo bem... Ali, para mim, é um dos arranjos, fonograficamente falando, de banda, né? É um dos arranjos mais próximos do que a gente chama de samba reggae, né? Eu arranjo uma música super popular, Xibom Bombom. Se a gente pensar no arranjo daquilo ali, aquilo ali é um samba reggae, também. né? É uma linha de baixo de reggae em cima de uma percussão de três surdo virado e por aí vai, né? Então, não sei se respondi a questão. Mas aí sobre o livro, galera, vai ter uma segunda edição. Eu fico muito feliz com essa procura. E ele tem um formato digital. A coleção Sons da Bahia é uma coleção que foi toda feita também em PDF, mas eu não sei se ele não é um e-book. E-book, né, que é o formato... É livro que não é palpável, né, mas a gente pode ler, que é o livro digital. E aí eu estou, inclusive, negociando na segunda edição essa coisa de que o e-book seja uma maneira também de
de divulgação desse trabalho. E aí quero poder, né, contar já com essa rede para poder lançar, para poder fazer a divulgação, né? Porque é um trabalho que, assim, um livro é como uma música, né, velho? O livro é como uma música. Nasceu, não é mais seu. É, verdade. E aí, eu vou tentar ver aqui pelo computador se tem mais questões da galera, porque tem uma última pergunta que tem a ver. Você foi falando das mulheres no reggae, eu fui pensando que nosso debate na época foi sobre essa questão das mulheres no pagode, né? Sim, Que tinha muito essa discussão de que as bandas eram majoritariamente formadas por homens e tinham as letras que a gente conhece, mas não só, né? Tinham outras letras para além daquelas machistas. isso. E que as mulheres apareciam como objeto, porque quando apareciam eram como dançarinas. E aí a gente foi problematizar essa questão do objeto, até porque a gente dançava também, então estava falando ali um pouco pela experiência, né, de dançar, não como dançarinas profissionais. Aliás, essa é uma das grandes frustrações da minha vida, porque eu queria ser uma dançarina do Tchan, Claro, só não claro. tive tempo para isso. Eu lembro quando teve aquele concurso da Morena, do Tchan, eu não tinha idade para participar e ficava pensando, poxa, perdi a oportunidade. Total. Mas, Não tem como isso não ser estudado, né, Iraceli? Como exato. é um silenciamento muito brutal das nossas histórias e da nossa sensibilidade, da história da nossa sensibilidade, cara. É muito forte isso. Isso que você falou agora. Claro que isso tem que ser objeto de estudo, né? Voltando para a sua primeira pergunta, mas me desculpe que eu te interrompi. Não, mas é isso. Tem mais do que silenciamento, tem uma coisa do estigma também, né, forte, Sim, que faz sim. com que a gente. Até isso permanece hoje. Eu lembro que uma vez conversando com um colega, eu disse, que gostava de pagode. Ele, você gosta de pagode? Eu disse, mas por que eu não posso gostar de pagode? Claro, É claro. aquele espanto de que por hoje, né, eu ter formação acadêmica e tal, aí a galera já vê a gente em outro patamar. É como se nossa existência descolasse do passado e como se gostar de pagode fosse algo que não cabe às pessoas que fazem parte dessa elite, né, com muitas aspas. Isso. E aí, pensando nesse debate, né, eu acho que você poderia trazer um pouco de forma mais geral sobre mulheres e música. Eu não sei como é que está isso nas suas reflexões. Eu Sim, faço essa questão porque é uma questão muito pessoal também, porque eu estudo mulheres na política e eu vejo que essa invisibilidade atravessa todos os campos. Então, se a gente pensar aí a música, a política, os movimentos sociais, então a gente ainda está num processo de reconstrução de narrativas, sim, principalmente a partir das experiências de mulheres negras, né? Que eu acho que é importante fazer. Porque essa questão do arquivo que você falou me chama a atenção e é uma questão que eu ouvi. E numa live, a Yaci colocou e eu fiquei pensando sobre. Acho que a professora Yaci Maia está aqui, ou estava acompanhando, que ela fala de como o racismo atravessa tudo, inclusive a organização dos arquivos, sim, né? sim. Então a gente tem que montar nossos arquivos. E pensando essa questão das mulheres, no geral, a gente também atravessa um pouco esse problema. Eu também passei por um processo assim, mas assim, quando a gente fala de mulheres brancas, ainda consegue encontrar alguma coisa. Mas a experiência de mulheres negras é. E aí eu só vou dar um exemplo. Eu queria muito. Então, como eu disse, são vários interesses que a gente vai desenvolvendo ao longo de uma pesquisa, que a gente vai ter que ter mais de uma vida para discutir tudo. Mas eu lembro que eu queria muito pensar o movimento das empregadas, o movimento político e a organização política das empregadas domésticas na década de 40. E é difícil, porque a gente tem que ficar, fazer uma garimpagem mesmo nesses arquivos para conseguir formar uma documentação que nos permite escrever, ou não necessariamente escrever, produzir alguma coisa. E aí, pensando nesse cenário musical, como é que você vê essa questão assim, das mulheres de forma mais ampla? Né? Dessa presença do lugar das mulheres na música, também nesse processo de produção, de, de ganhar dinheiro mesmo, né? E conseguir viver de música. Como é que você pensa isso na Bahia, especialmente nesses campos que movimentam, né, a chamada indústria cultural, né, como axé, pagode? Nossa, é uma questão excelente e poderosíssima, enquanto questão, inclusive. Olha, se a gente olha para a música brasileira,
a presença das mulheres, ela é uma presença protagonista em várias esferas da música. Por exemplo, no processo de formação, eu não vou dizer primeira onda de formação da música pop brasileira radiofônica, porque é importante situar isso, né? Eu trabalhei com a canção. Quando a gente fala estudar música, até me permita fazer esse parênteses. Estudar música é estudar várias formas de música, né? Isso, por exemplo, a música sacra dos candomblés, ela tem uma maneira de expressão. Ela não é quantificada dentro de tantos compassos e ela não é como a música radiofônica, que é a canção, que ela foi feita e pensada dentro de uma formatação para caber no rádio. Ela tem uma apresentação, uma parte A, uma B, um refrão para você cantar e por aí vai. Então, quando você pensa na formação da indústria musical brasileira, as mulheres sempre foram protagonistas, principalmente as cantoras, né? Os concursos do rádio eram concursos fundamentalmente entre mulheres, né? Eram as cantoras que eram poderosíssimas. Não que elas fossem donas de seus trabalhos e por aí vai. Eu vou até assim trazer uma referência. Eu acho que existe um processo também de invisibilização dessas histórias. E esse processo de invisibilização dessas histórias tem a ver com um processo muito violento de invisibilização da própria presença das mulheres na história da música. E aí alguém leu meu pensamento aí, já tocou num assunto que é o que eu falaria. Quando a gente pensa na história da música reggae jamaicana, antes de haver os Wailers, havia um trio de cantoras que foi fundamental para formatar inclusive a concepção vocal do trio de homens cantores Bob Marley, Peter Tosh e Tony Livingston. E essas três cantoras depois foram incorporadas à vida e à história do Bob Marley, que é Rita Marley, né? E além disso, a gente não pode deixar de situar que por trás dessas histórias, né? Eu diria que nem por trás dessas histórias, até me corrijo, à frente da história de vida desses ícones da música pop mundial, tem história de mulheres que cederam a própria vida para que esses caras fossem quem são. Não existiria Fela Kuti, a maior referência da vida de Fela Kuti não é Kwame Nkrumah, é a própria mãe dele, Fumilayo, que é uma das ativistas mais importantes do continente africano, sabe? Então, assim, eu acho que existe um movimento no Brasil que a gente precisa repensar, e aí por isso que eu digo, eu sempre provoco no meu ambiente de trabalho, e aqui essa provocação é até unânime. Eu digo, história é a disciplina mais importante da escola. Não quer dizer que o professor de história é o mais importante, não. Nem que de história tem que estar à frente. É que as pessoas precisam entender o poder que esse campo do conhecimento tem no processo de enxergar os outros campos. Então, assim, eu acho que na música brasileira, eu sempre vejo que a presença feminina ela é uma presença que está sempre sendo colocada em segundo plano, exceto quando as histórias de artistas que são a própria representação da autoafirmação, como Elza Soares, que é um baluarte para a gente, né? Mas vamos ver a carreira de Elza Soares com calma, né? Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu vi Elza Soares na minha vida, na TV, e que me chamava a atenção porque a voz dela parecia que coisa doida. Eu era um adolescente, criança para adolescente, e eu dizia, velho, essa moça parece que engoliu um trompete, porque ela canta parecendo que ela está dando as notas daquele instrumento que é o trompete, que eu não sabia nem direito que era um trompete. E aquilo me chamou a atenção, e eu lembro que alguém do meu lado da família fez um comentário extremamente pejorativo sobre quem era Elza Soares. Aquilo podia ter ferrado minha trajetória. Não fosse a minha atenção, e principalmente, aí eu acho que a gente tem que tocar num ponto, que há um movimento no Brasil mais recente, existe um movimento no Brasil que é mais recente, que é esse movimento de, primeiro, do ponto de vista da história, romper com esses silêncios, né? E aí isso acho que a própria história das mulheres na música está sendo transformada, e do próprio protagonismo dessas mulheres à frente de suas carreiras musicais. Porque isso não reflete só na maneira como a gente pesquisa a música. Isso reflete na escolha, na maneira como a gente escolhe o que vai se comunicar no campo da música, né? Contemporânea, por exemplo. E aí, é claro, eu sempre fui muito crítico desse lugar. E é muito louco isso. Ontem eu estava vendo a live de uma amiga que é dançarina, Érica Miranda,
E é uma dançarina negra, uma figura potentíssima, e ela comentando sobre isso, né? Sobre o fato de que a gente é transformado um corpo estranho dentro da nossa própria arte, né? E assim, esse lugar das mulheres como corpos, né? Desconectados da própria existência, não é o Chan. Isso também foi muito problematizado. Recentemente, eu estou atento para esse movimento das mulheres ocupando os gêneros musicais como protagonistas, né? Como a dama, né? A gente não pode deixar Sim. de mencionar histórias como a dama. Há muito tempo que eu estou, sabe, quando é que vai ter uma banda de mulheres fazendo pagode, né? Fala. E aí tem um lance que é muito doido. Por Tem trás a desse travesti também, preconceito, né? quem? A travesti. Eu acho Sim, que ela usa esse, sim, o nome sim, da banda, enfim, o nome artístico é esse. Eu tenho acompanhado também assim com. sim, sim, sim. E aí qual é o grande lance? Sabe o que é que me chama a atenção? No que diz respeito às mulheres, e se a gente for pensar as mulheres negras, existe um duplo tabu, que é os homens, o universo do pagode, por mais que as pessoas se incomodem, mas a afetividade masculina está sendo dita. Com todos os problemas que esse modelo de afetividade masculina Uhum, tem, com todos os problemas desse modelo, mas ele está sendo mostrado. A dama, e não só a dama, existe um movimento, aquela artista fantástica, Ludmilla, que é uma potência. Eu tô no, sabe, assim, eu sou uma pessoa que sigo Ludmilla no Instagram, né? Acho massa quando ela posta a foto do lado daquele carro de R$ 400 mil, sabe? Por quê? Porque é uma menina, cara, dos bailes funks. É uma menina dos bailes funks e dos bailes funk. E aí é interessante, quando as mulheres protagonizam a música, elas também protagonizam através do seu texto sonoro, suas afetividades, suas subjetividades. E aí o que incomoda é exatamente isso. São essas afetividades aparecendo, né? Isso choca. Por que, que isso choca? Sabe? Por que, que as pessoas não se chocam com letras tão misóginas das bandas de pagode e até dizem assim: na festa a gente dança, né? Abre até um parênteses para gostar. Então, eu acho que já que a gente está falando sobre a vida, mas falando sobre campos de atuação da pesquisa, tem um lance aí que me interessa muito, né? Eu acho que o funk inaugurou isso e agora o pagodão na Bahia tem representantes incríveis, né? Que falam da própria afetividade, que estão falando de sua afetividade, né? Quando eu escuto, por exemplo, uma cantora como a paulistana Cel, cara, a maneira como o Cel escreve sobre o universo afetivo é totalmente diferente, sabe? Da maneira como o Gil escreve sobre esse universo afetivo, né? E a gente tem que estar atento para isso. Quando eu escuto a Nelis, que é uma figura que eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes, né? É muito louco, né? É uma outra escrita, é uma outra maneira, e é uma maneira extremamente impactante. E aí, sendo muito sincero, a gente precisa romper com isso, porque a indústria musical, ela é quintuplamente cruel, né? Ela é cruel porque somos negros, ela é cruel quando somos mulheres ou travestis falando sobre nossa própria história. Então, assim, é muito interessante que a gente possa ter, eu acho que essa amplitude de olhar, tem aquele ditado, não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? É bem isso, a gente não uhum. vai romper esse mundo, essa tranqueira de mundo, sem quebrá-lo, né? É bem nesse sentido, né? E aí, e não só ela, e a gente pode citar várias outras artistas, né? Que são artistas de agora, como Larissa Luz, né? O trabalho Sim. de Larissa Luz, para mim, é uma das melhores aulas de história que eu tenho nos últimos tempos, sabe? É também importante pensar, eu não falei isso no primeiro bloco do programa, eu acho que a história, a música, também é uma plataforma de conhecimento histórico, sabe? Eu acho que quando eu escuto um disco como Um Corpo no Mundo de Lued, as pessoas estão citando Lued aqui, ó, isso mostra a força do Uhum. trabalho do Lued Luna no mundo, cara. Quando eu ouvi, a primeira música de Lued que eu ouvi foi Dentro Ali, com o primeiro arranjo, antes do disco que foi agora produzido pelo Sebastian Notini, que é esse disco primeiro, O Corpo no Mundo, que virou, né? Quando eu escuto o Lued, eu só consigo pensar, sabe, no processo, sabe? Imagine se eu pudesse trabalhar com o Lued quando eu fiz teoria da história, na disciplina Teoria da História. Imagine se eu tivesse. Imagine o que seria. O que seria, não, o que será do nosso processo formativo quando a gente incorporar trabalhos como Linda Quebrada, como Glória Groove, estão discutindo Magenta Cash, ou Pink Money, Uhum.
E falando dessas questões, quando a gente puder pensar nesse universo de autoras, né? E aí você tem um mundo de artistas, né? E eu diria até mais, Xênia, a própria Lued, Larissa, eu vou até mais longe. E se a gente puder reenxergar artistas de gerações anteriores que foram fundamentais para formar a música contemporânea que temos. Porque, na minha visão, a história do samba reggae nada seria sem a voz de Marinês e de Márcia Short e de Alô Benedy. Onde essas autoras estão? Eu até convidei Márcia Short para vir na live, mas ela está em outra função. Que é um artista que, cara, que o espectro vocal daquela cantora é parte do meu processo de vida. Entende? Então, assim, a gente também tem que se antenar para um processo de invisibilização dessas carreiras outras, né? Margarete Menezes, que essas pessoas, né, que pegaram um disco, botaram embaixo do braço, imagine que era uma mulher negra em 91, entrar com um disco na rádio, dizendo toque minha música, e a pessoa olhar e dizer isso é música de macumba, a gente não vai tocar isso não. E ser afirmativamente racista, e essa pessoa girar e construir uma carreira tão sólida a ponto de hoje ser tão representativa para nossas histórias de vida. Então, eu sinto um movimento muito interessante das mulheres, né, à frente dessa nova produção musical. Isso, para mim, é que é impactante. E do ponto de vista do corpo de baile, Iracema, eu acho que isso também é um elemento para a gente discutir, que daria outra live. Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Quando você fala que você já quis ser dançarina, bailarina do Tchan, esse é um universo, sim, possível de atuação para muitas meninas pretas do Brasil inteiro. A questão é quando esse universo vira um produto completamente esvaziado do seu sentido original. Porque se você me disser que você se constituiu com o rádio aqui, ó, na sala de casa, empurrando os móveis e dançando as músicas do El Chan, isso é parte do seu processo formativo, e eu diria mais, isso é parte do seu processo de educação corporal, de libertação corporal. E aí tem um troço muito louco, né, velho? A gente tem uma sociedade, nós estamos há alguns milênios, nós, enquanto sociedade, impondo regras e normas sobre os corpos das mulheres, né? Só que essa presença, ela é inconteste. A gente tem que pensar nesse lugar do corpo negro, né? E isso para mim é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu acho que por trás dessa rejeição, não é uma rejeição gratuita, isso é produção mesmo. É aí onde mora a coisa louca. É nesse lugar que mora a produção da segregação. É nesse lugar que mora, né? Então a gente precisa antenar para isso, né? Por mais que meu universo sonoro seja outro, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei na adolescência, eu era muito ligado ao rock. Eu nem sabia que rock era música negra. Até meu amigo lá de Mussurunga me mostrar o Electric Lady Lane do Jimi Hendrix. E eu fiquei uma semana sem conseguir ouvir outra coisa, sabe? E assim, pensar, cara, aquela rebeldia sonora dizia muito para mim, para o meu corpo. Então eu queria que meu corpo dissesse tudo aquilo que aqueles acordes diziam. E aí, é claro, a gente tem que antenar para o debate sobre a erotização, claro que sim, para a objetificação do corpo das mulheres, claro que tem. Só que qual é o nosso papel, eu acho, como educadores? O nosso papel é formar para que as pessoas possam problematizar esses conteúdos e não negar esses conteúdos. Sabe por quê? Aí, para finalizar, eu sempre brinco e digo assim, sabe o que diferencia uma universidade de uma escola de ensino médio? Que numa universidade as avaliações não contam com performances de street dance. É a única diferença. E numa escola, as pessoas elas podem fazer um trabalho sobre a Revolução Russa. Elas querem encerrar dançando. Elas querem performar. E a universidade ela é castradora, né? Então, a gente tem que sacar isso como ferramenta poderosa de libertação das pessoas. E isso tem a ver com debater racismo. Isso tem a ver com debater inclusão. Isso tem a ver com debater pertencimento. A questão é que nos falta, muitas vezes, abertura. Discutir cultura negra é discutir tudo isso, né? Eu volto a dizer sempre, por que eu sou tão conectado com a coisa do Arrocha? Eu acho a Arrocha uma coisa linda. Porque quando eu olho para o finado Língua de Prata, que não existe mais aqui em Itapuã,
Se você passasse 40 minutos na porta daquele bar, você ia ver que 70, 80, 90% da população que entra ali é negra, cara. Eu lembro de quando o Reino do Arrocha fez aquele show que deu 100 mil pessoas e no outro dia de manhã eu saí para pegar o ônibus para ir para a escola e os comentários no ônibus eram os comentários mais racistas que eu pude ouvir naquela fase da minha vida, sacou? Então eu dizia, cara, por que as pessoas se incomodam tanto com esse gente? E o povo tá se amando, né? Quem vai pro show do Pablo não vai brigar. A gente tem que olhar para esse gênero musical e entender que ali é um ambiente fundamental de troca afetiva da nossa gente. Aliás, o Arrocha, ele é um herdeiro direto das Serestas, né? Daquele ambiente belíssimo, Uhum. que é um ambiente de afetividade, de amor, e assim, com todas as contradições que todos os ambientes sociais têm. Então, assim, vê que eu acabo falando e vou costurando muitas coisas. A minha cabeça é meio uma jukebox, sabe? Eu vou falando e como se, sabe a coisa do DJ que vai trocando disco e vai colocando coisas diferentes e vai, enfim, mas é a maneira como eu organizo, né? Ou organizo. Não, mas é ótimo, porque você acaba antecipando questões e fala de. Esse lugar, eu acho, né, de professor da educação básica, eu acho que é uma experiência que realmente forma a gente de forma muito positiva. E aí eu falo a gente porque eu já tive essa experiência também e realmente é um universo muito, muito potente assim, de atuação e de formação pessoal mesmo, né? Muito mais profissional. Então, acho que você faz isso de forma brilhante, vai trazendo essas questões, amarrando, falando para qualquer, falando de forma legível mesmo para qualquer pessoa. Então, isso é muito massa. E você acabou antecipando questões, né? Sobre essa coisa do ensino de história que a gente programou para Tá. discutir e já foi discutindo de forma muito natural. E eu consegui pescar aqui algumas questões da galera, e aí Sim, para não por tomar favor. muito, para não abusar muito do seu tempo, né, que a gente já está Não, no segundo, eu vou. meu tempo é nosso hoje, ainda bem, né? Ah, massa. E aí eu vou fazer aqui as questões da galera. Você prefere que eu faça um, aí você responde, aí, ou eu faço tudo de Fazer vez e bloco, né? você? Primeiro, tem muitas perguntas? Eu selecionei três, que Pronto, vamos aqui a galera ouvir. tem. Pronto, a galera está interagindo e. Tá, deixa eu pegar um papel aqui. Aqui. Não, isso não é um papel. Isso é um subpapel aqui, um pedaço. É um post-it, não é um. Post-it é um papel. Ele é um quase papel. Mas eu vou usar o post-it mesmo. Vamos lá. Então, tem uma questão de Larissa, acho que é Sim, Larissa Penelu, da, sim, da sim. UF também, né, colega? Contemporânea, é? Ah, pronto. Aí ela pergunta aqui. Ela diz: quando levei suas reflexões para a sala, eu imagino suas reflexões do livro para a sala, eu senti algumas resistências nesse sentido da novidade da leitura do documento. Sim. Eu imagino que é o documento musical, né? A música Sim. como documento. Como você lida com essa postura em sala? Isso foi na graduação, numa turma de graduação. Mas e na escola, na educação básica, como lidaria com isso? Tá. Essa foi a pergunta de Larissa. Teve uma pergunta de Ulisses, que ele diz, ele pergunta, né, o movimento Black Power causou alguma influência na Bahia? É uma pergunta bem direta. E a terceira pergunta, que é de Bruna, você acha que o reggae foi se espalhando de forma fragmentada e diferenciada no Brasil, como, por exemplo, em Salvador e em São Luís do Maranhão? Ótimo. Pronto. Eu quero primeiro agradecer as perguntas. E, bom, vamos lá. Primeiro a pergunta de Larissa. Um beijo, Larissa, minha contemporânea e uma amiga e colega com quem eu aprendi, ainda aprendo muito, viu? Obrigado pela pergunta. Olha, quanto à novidade na leitura do documento, veja bem, eu tenho uma opinião sobre isso, que é a educação básica é um ambiente libertador. E ponto. Eu nunca sofri nenhuma resistência. Eu acho, gente, que a universidade é que precisa ser repensada. A gente tem uma missão. Quem atua no campo... Eu ainda tenho um lance, eu atuo nos dois extremos da cadeia, porque eu escolhi ser Uhum. professor de educação básica e tive a felicidade de ingressar no IFE, que hoje é o IFBA, né, que é o antigo Cefet,
Mas eu também atuo no outro extremo da cadeia, que é na especialização do Instituto. E aí é muito doido para mim, porque, sendo bem sincero, eu tive felizes experiências na especialização, na pós-graduação, como professor da pós-graduação, mas libertador para mim é o ensino básico. As pessoas estão muito mais receptivas, porque elas, não sei se é porque elas ainda não passaram pela universidade, não sei se é porque elas estão numa fase da vida em que as novidades são recebidas com um fervor muito grande, mas na educação básica é sempre muito libertador pelo seguinte, porque é, é diferente trabalhar com história numa sala de aula em que você tem 50 a 100 minutos para aprender a atenção de alguém que vai passar 6 horas numa cadeira sentado ouvindo assuntos que ele não sabe o que é que serve para a vida dele, inclusive história. Esse é o primeiro desafio. Então, quando eu entro na sala, eu não entro como o cara que fez uma graduação e que... Não, eu não entro como... Eu entro como uma pessoa que precisa envolver, atrair, e não no sentido do mercado, como o YouTube, né? Que, aliás, faz uma coisa que me assusta, que é um outro gênero da produção musical, né? É o arranjo para o YouTube, né? Tem uma galera que faz isso. É quando você vai assistir um vídeo, a música tem que te pegar em 3 segundos ou 5 para você não mudar e assistir. Não é nesse sentido. É no sentido da importância. É da importância, sabe? E aí, o que é que eu noto, cara? Inclusive, tem alguém pedindo para eu mandar um abraço. Luciana, é Luciana da FEMER? Caramba! Luciana, um beijo. Há muitos anos que eu não a vejo. Outra referência minha aí da Federação dos Estudantes de História. Uma época fantástica da minha vida. Mas aí, voltando, o ensino básico é muito mais difícil de trabalhar, porque é isso, as pessoas estão ali, sabe, querendo beijar, querendo dançar, querendo viver outras coisas. E aí, eu gosto muito de utilizar a música, primeiro, como ferramenta de produzir uma coisa que eu chamo de imaginação histórica, sabe? E aí eu vou dar um exemplo sobre isso. Eu estava trabalhando um conteúdo, há alguns anos atrás, sobre a revolta do Haiti. E aí eu tentando espacializar para a galera o que era o Haiti, a importância. Peguei uns documentos, sabe, para tentar pensar a influência do Haiti na Bahia, porque eu tenho os conceitos que eu quero trabalhar, que eu estudei nos livros, né? Haitianismo, o trabalho de Luciana Brito, Temores da África. Mas aí chegou um momento que eu saquei que a turma estava indo, mas não estava. E eles perguntavam muito assim, professor, por que Caribe Negro? O que expressão é essa, Caribe Negro? Aí chegou um momento, faltavam 3 minutos para a aula acabar. O que é que eu fiz? Eu falei, gente, tem uma maneira de fazer você entender o que é isso. Eu entrei no YouTube e abri uma canção chamada Cuicelá, que nós não sabemos que o nome dela é Cuicelá, nem tampouco sabemos que ela foi composta por um cara chamado Michel Nerplat. Nós conhecemos essa música como Ipiti-Piti, que é uma... Sério? A gente conhece essa música como Ipiti-Piti. Nessa música tem autoria, ela tem tudo. Toda essa autoria foi sendo silenciada ao longo dessas últimas décadas. Quando eu Não, toquei meu essa... sorriso é porque. Meu sorriso foi porque eu tô descobrindo isso agora, porque eu conheci Pois é, essa música. pois é. E aí o que acontece? Quando eu toquei essa música na sala, foi a primeira vez na minha vida que uma turma, aliás, a primeira vez eu estou mentindo, mas foi uma das poucas vezes na minha vida que uma turma não levantou para merendar. Não levantou para merendar. Sacou? O poder que aquela parada tem ali, sabe? E aí, dali, eu digo, vamos na próxima aula, no outro. E aí eu fui entendendo que eu precisava fazer com que eles sacassem que o poder daquela luta social, né, que é a Revolução do Uhum. Haiti, quando eu falo que ela é africana, né, eu tenho que tentar traduzir para essa galera elementos dessa história que ainda permanecem no tempo de hoje. E aí tem um lance fantástico de trabalhar com música, né? Música, ela é uma plataforma de comunicação, né? A música atravessa o tempo. Imagine o quanto a música atravessa o tempo. Eu estou só falando de música, a gente não está ouvindo música, não tem uma playlist aqui. Só em falar de música a gente vai acionando de maneira quase rizomática nossas referências mentais. Porque a música ela atravessa. Tipo assim, eu ouvi Fela Kuti e foi fundamental para montar o trabalho musical que eu tenho hoje, que é uma banda, em parceria com outros irmãos, que é a banda Ifá, né? Mas eu ouvi Fela Kuti nos anos 2000. Eu ouvi coisas, Iraceli, que foram gravadas em 73, 77, 68.
Por que aquela música fez tanto sentido para mim hoje, sabe? Vamos pensar que Uhum. Bob Marley, o Bob Marley que a gente conhece, que a gente ouve, se tocar, a qualquer momento todo mundo vibra. Esse cara viveu até 1981. Grande parte da produção fonográfica dele, que hoje, Get Up, Stand Up, é trilha sonora do Black Lives Matter. Sabe? Assim Uhum. como a arma é musical do Olodum, durante muito tempo foi e ainda é trilha sonora para a minha vida e para a vida das pessoas negras ativistas, né? Então, assim, é importante pensar em figuras como um Tonho Matéria, sabe? Tem criadores, tem autoria. Então, assim, eu gosto de usar a sala de aula como esse ambiente em que as pessoas possam pensar sobre isso. E aí, Iraceli, deixa eu acender a luz aqui, licença, aqui ao vivo, né? Com Eu vou todas aproveitar, pois eu as vou aproveitar para adaptações. botar na tomada o Isso. carregador do notebook. Tem uma coisa fantástica que o ambiente da sala de aula me mostra, que é o seguinte, e aí eu volto para a universidade depois, Larissa. Na sala de aula, a gente sempre vai ser deslocado. Então, assim, o professor, eu sofro de uma coisa que é a seguinte, eu mostro uma referência, eles começam, professor, bota não sei o quê, bota não sei o quê, porque aí mexeu com a galera. Mexeu com o universo sonoro, mexe com a galera. Mexe com a galera, entende? E aí você tem que conseguir, aí é um processo, velho, pô, delicioso para mim. Eu tenho que sair daquele lugar de não sou eu que controlo a máquina e dizer, galera, tá bom, você quer botar o quê? Aí foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi Formation. Sabia disso? Primeira vez que eu vi o clipe de Formation foi com uma estudante, minha aluna Daisy, já é uma formada, graduada hoje em dia. Ela disse, professor, tem uma coisa para lhe mostrar. Posso? Se pode. Ela botou, eu sentei na cadeira e falei, minha filha, que é isso? Que troca, eu não vi isso ainda. E a gente acabou gerando dali um seminário, uma série de coisas. A universidade precisa ser um ambiente problematizador nessa direção. Eu acho que essa resistência é uma resistência que também tem muito da resistência à música enquanto arte. Sabe, respondendo ainda a questão de Larissa, a música enquanto arte, né? Ninguém quer que o filho seja músico, não é isso? Alguém está dizendo que quando bota Racionais na sala já era. Já era. Porque aquilo é a maior aula de história que muitos desses meninos tiveram na vida. E aí vem eu de lá querer explicar o que é espaço urbano sem nem ouvir Racionais antes dele, sabe? Então, essas lições que o ambiente escolar me trouxe. Já a universidade, ela é um campo em que você está focado ali. Você está pensando de maneira focada. Quem entrou ali só entrou porque quer. Começa por aí, né? Fez um vestibular ou porque precisa. E aí, eu sempre atento para um processo de desintoxicação que a gente tem que fazer dentro da universidade, sabe? Um processo de desintoxicação, porque essa concepção de fonte que ignora o poder das referências musicais, na verdade, ignora o poder de uma coisa mais forte, chamada oralidade. Quando a gente fala em oralidade, quando a gente estuda história oral, a gente está falando, inclusive, de música, né? A gente está falando, inclusive, de música. Então, é um preconceito. Esse preconceito contra a documentação oral, oral musical, contra a referência sonora, para mim, faz parte de um racismo epistêmico, sabe? É meio epistemicida. E aí nós, que somos docentes, precisamos peitar isso. É epistemicídio. Isso é epistemicídio. Eu não posso falar da história, olha, eu não posso falar da história da humanidade sem pensar na música. Mesmo antes de 1877, é quando surge o fonógrafo, que é a primeira vez que a música pode ser registrada. Não é isso? É preciso pensar que muito antes disso, antes da música ser registrada, muito antes dela ser registrada, os padres da Barroquinha já registravam nos jornais o incômodo noturno que eles tinham com os batuques e chamavam a polícia para proibir práticas africanas regadas ao batuque, à percussão. Eu acho que dá para concluir. E isso tem a ver com o Black Power e a Bahia, que é a nossa segunda pergunta, né? Sim, o movimento Uhum. Black Power americano, ele foi fundamental para o processo de reestruturação do movimento negro na Bahia. Porque, primeira coisa, é preciso que a gente entenda que a resistência ao movimento Black Power americano, ela veio de muitas formas. Primeiro, o movimento negro baiano, brasileiro foi muito atacado
muito, muito atacado por exportar, importar, desculpa, por importar problemas internacionais para o Brasil, país que não sofre com racismo. Então, quando o Ileaê saiu na rua, eu não sei se todo mundo que está na live sabe disso, às vezes a gente pensa que todo mundo sabe dessas coisas, né? Quando o Ileaê saiu na rua, no dia seguinte, o Jornal à Tarde fez um editorial chamando eles de bloco racista. Nota destoante, bloco racista. Importando para a Bahia problemas com placas de poder negro, trazendo para a Bahia problemas que nós não temos, como o racismo, que é essa coisa do modelo racial brasileiro. Então, sim, o Black Power ele foi fundamental para a formação dessa nova geração, né? Só que ele foi além disso. Ele foi muito além disso. O movimento Black Power ele fez parte também de um movimento musical que está cristalizado em grande parte da produção fonográfica da música gravada no Brasil na década de 70. E eu posso dar um exemplo aqui, que é um exemplo da banda Black Hill, né, que é uma back band fantástica que gravou todo mundo. O Caetano tem disco com a Black Hill, Alberdão Magalhães, meu ídolo, Jamil Joanes, baixista. E assim, e aí as sonoridades brasileiras, é importante que a gente diga assim, não é que o movimento Black Power desencantou o movimento negro brasileiro, pelo contrário. Foi um movimento negro que se conectou com essas lutas e disse assim, olha, esses símbolos aqui precisam ser ressignificados. E dessa ressignificação surgiu artistas como Lazo Matumbi, né? Como Gilberto Gil, que vinha num caminho, e você vê que em 77 ele fala, eu quero uma black band, eu quero viver outra história, e grava um disco que eu recomendo que vocês escutem, chamado Refavela. Aliás, escutem tudo de Gil, que é fantástico, né? E procurem as coisas de Lazo Matumbi também. Então, assim, a gente vai ter os blocos afro, que são uma tradução originalíssima desse movimento, né? Porque aí, gente, tem uma coisa bacana, é quando as pessoas começam a olhar para si mesmas, elas começam a perceber que dentro delas, dentro do seu processo formativo de vida, não é imanente, mas é parte do nosso processo formativo como pessoa negra, tem um monte de referências que a gente foi enterrando, sabe? Eu poderia dar um exemplo para vocês aqui, um exemplo bem pessoal, muito pessoal. Quando eu vou mexer aqui, porque eu vou tentar pôr um carregador para aproveitar esses minutos finais aqui. Eu vou ficar com o celular na mão se não for incômodo, tá? Será que Não, de boa. tá me vendo aí? Ó, gente, Sim. me perdoem as pessoas da live aí, mas minha bateria não... Aqui, acho que eu até consegui apoiar o celular de um lugar aqui que ficou... Tá me vendo aí, bem? Bom, Sim. e aí eu lembro que... E aí, quando eu começo a falar, coisa legal, todo mundo começa a citar uma coisa no grupo aqui. Chico Rãs, Olodum. Eu me lembro quando eu era adolescente que eu ouvi a primeira vez a Timbalada, eu fiquei impactado demais com aquilo. Eu passava o dia tentando tirar aquelas células na escola, na cadeira da escola. E aí, como eu já tinha uma relação com a galera do rock, tinha aquele preconceito com o rock, sacou? Isso é coisa de pagodeiro, isso aí você não te empresto mais meu disco para você ficar tocando essa música de Brown. Eu usava esse termo de Brown. Eu só fui entender isso anos depois. Então, assim, a Black Music, eu não diria que ela só influenciou, eu diria que ela se movimentou na Bahia e no Brasil de uma maneira muito poderosa. E sobre o reggae, excelente questão. Sim, o reggae se espalha de forma fragmentada. Olha, ele já chega de forma muito fragmentada. E eu diria que cada lugar vai produzir sua expressão desse novo gênero. Então, em Salvador, um fenômeno mais forte foi o surgimento da sonoridade reggae sendo praticada dentro dos blocos. Né? A gente tem uma coisa muito forte, porque o samba reggae, antes dele ser samba reggae, você tem uma coisa muito forte, que é a presença, isso está até no livro também, afro-caribenha na Bahia. E por que afro-caribenha, gente? Por onde é que chegavam os discos? Vamos pensar que, além do rádio, muitos desses discos que tocavam, eles não tocavam nos salões do Cruz Vermelha. Eles tocavam na zona do Baixo Meretrício. Eles tocavam na zona portuária. Onde tem porto, chegava música caribenha.
Isso é uma coisa que eu descobri pesquisando reggae. Então, essa música ela foi ocupando e subindo a Bahia. Ela foi saindo da Bahia, da Cidade Baixa, subindo e alcançando Maciel, Pelourinho e varrendo a cidade. A ponto de você ter, em meados dos anos 80, aliás, não em meados, desculpem, em 79 você já tem um disco gravado de reggae na Bahia. Chico Evangelista e Jorge Alfredo. Em 81 você tem um EP de Lazo, O Salve a Jamaica. Em 84 o Gil faz um disco que ele só faltou pintar de verde, amarelo e vermelho, chamado Raça Humana. Porque toda a sonoridade daquele disco vem da coisa do reggae. Não à toa, o próprio Gil vai para Kingston gravar com a banda do Bob Marley. Né? Ele grava, todo mundo aqui conhece, Vamos Fugir, que era uma música para ser cantada em inglês, inclusive. Tem uma versão dela em inglês, mas que não bate tanto quanto a versão em português. Então, o reggae ele vai ganhar esse caminho. Em São Luís do Maranhão, é outra viagem. Quem vai ganhar força é um outro segmento da música jamaicana, que é o chamado Sound System, que são no Maranhão não se chama de Sound System, né? É que são aquelas vitrolas, né? Que são aqueles paredões sonoros em que as pessoas vão dançar agarrado. Tem até uma coisa que se diz assim, reggae na Bahia dança sozinho. As pessoas dançam sozinho, e no Maranhão se dança agarrado. É uma dança de par, né? Então, é um fenômeno muito interessante, velho. E é legal porque um professor que também me influenciou muito, que é Carlão, né? Que é professor da Federal do Maranhão, é um cara que ele estudou, foi o primeiro cara a pensar, é até bom falar isso antes do celular descarregar e do tempo acabar. O meu segmento de pesquisa, eu trabalho com essa música transnacional, eu trabalho com essa música negra daquilo que Godi chama de pertencimento à distância, essas recriações à distância, sabe? De entender que, por exemplo, reggae hoje não é mais música jamaicana. Primeiro, reggae é música baiana, reggae é música maranhense, reggae é música brasileira. Não é isso? Reggae, para mim, é música brasileira. Faz parte do nosso universo. Uhum. Rompeu a fronteira dos idiomas oficiais do colonizador e virou uma coisa da diáspora, né? É isso que faz ser tão forte. Então, assim, sim, eu acho que teve um movimento e é um campo bem frutífero, né? Essa coisa do livro me mostra, uma década depois, a força que essa... Não que a minha pesquisa tem, mas a força que o reggae tem. Porque antes de pesquisador, eu sou baixista, eu sou um amante do reggae, sabe? É a música que eu mais ouço na minha vida, até hoje, sabe? Se me perguntar o que é que eu ouvi de ontem para hoje, eu ouvi reggae, sabe? É o som que eu curto, é o som que me faz chorar várias vezes, assim, ao lado de um monte de outras coisas da música negra também. Ah, massa. A gente já está caminhando, o tempo já vai, imagine, a conversa está tão boa que a gente já vai chegar no segundo limite Pois é, e fluiu mesmo. E agora o bom disso tudo é que a gente pode salvar, né, a live, apesar sim, de perder muito da presença, do calor, verdade, da verdade. presença física, a gente ganha nessa possibilidade de salvar e quem não pôde assistir agora assistir depois. E sem dúvida, de novo, é uma aula que já marcou minha vida. Eu fui aqui tomando nota de várias coisas, ao Ah, que mesmo tempo tentando acompanhar os comentários, mas sem dúvida foi fantástico. Eu quero de novo agradecer demais por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente já há quase 2 horas, partilhando foi tanta coisa massa. fantástica. Tá E sendo um aí, prazer. prazer é nosso, com certeza. E agora, Fabrício, nesses minutos que a gente tem ainda, uns 10 minutinhos no máximo, Sim. é, você pode fechar com questões que você considera assim, com dicas, sugestões, coisas que você esqueceu de falar que você acha importante retomar. E aí você Tá. pode fechar e a gente encerra. Olha, eu queria só, antes até de agradecer, dizer que a minha fala, ela é muito direcionada pelas minhas escolhas, né, de pesquisa, de sonoridade, de vida artística, mas essa maneira de pensar, essa concepção, na visão, não se aplica só aos autores e compositoras que eu mencionei aqui hoje. Isso se aplica ao universo da música negra. É um desafio a gente olhar para esse universo da música negra e se mobilizar a estudá-la.
E aí existem muitas formas de estudar. Você pode estudar porque você vai fazer uma dissertação, você pode estudar porque você está fazendo sua tese, mas você pode estudar porque você quer se compreender. Eu diria que esse processo me ajudou a me compreender. Eu me entendi melhor como pessoa, e aí foi por isso que foi muito menos doloroso para mim o processo da pesquisa. Eu, na verdade, não sei, velho. Eu não sei fazer de outra maneira na minha vida. Eu sofri muito todas as vezes que eu tentei caminhar por outro lado, sabe? Eu não conseguia, eu não, sabe? Eu sou muito eu sou amor da cabeça aos pés, assim, sabe? Que é aquela frase da, né, da Baby Consuelo, da canção dos Novos Baianos. Então, assim, se eu não tiver muito apaixonado, eu não consigo fazer. E foi legal porque é um processo de se apaixonar por você mesmo, né? De você falar, cara, eu estou me compreendendo no mundo e sacando que isso que eu estou falando aqui me diz respeito muito profundamente à minha vida, à vida dos que já se foram. Então, assim, todo esse universo também pode ser fundamental para a gente entender um outro. Para mim, existe um outro gênero musical no mundo que esse é o mais recente, o mais impactante do mundo contemporâneo. Voltou a travar. É porque alguém inconveniente ligou aqui. Eu falo inconveniente porque, né, Ah, eu não sei como bloquear ligações, então espero que não ligue de novo. Mas, enfim, eu quero falar muito essa coisa da cultura hip hop, né? E da música rap. Para mim, não tem como a gente não pensar nesse mundo de agora sem pensar no impacto que a música rap fez. Porque, inclusive, vou tentar ser breve, falar isso em 1 minuto só. Graças à cultura hip hop que eu estou falando aqui agora. Quem preservou grande parte da documentação histórica da música negra dos últimos 50 anos são fundamentalmente os DJs. Eles são os pesquisadores. Aliás, eu quero aproveitar essa live para mandar um salve para um cara que ele não é um DJ, mas eu digo para mim ele é um DJ, que é o Jorge Dubman, que é um batera, é o meu baterista preferido e, graças a Deus, é meu irmão, meu parceiro lá na banda IFA. Eu tenho uma honra enorme de trabalhar. Eu toco, às vezes eu olho para ele e falo, cara, que honra dividir com esse cara, porque a gente pensa a vida e a vida musical da mesma maneira, né? E eu acompanho muito a militância do Jorge Dubman e de vários DJs, né, colecionadores de discos, que são essas pessoas. Pensem, gente, que imagine que coisa doida. Foram os DJs que fizeram reacender a música de um cara chamado Nile Rodgers. São os DJs que fizeram a gente ouvir de novo Bernard Edwards. Pam, pam, pam. Param, pam, 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 param. Isso, quando virou um beat de rap, fez com que a carreira daqueles caras reaparecesse. Então, esse é o próprio movimento da diáspora negra na música. É uma música que parece que ela não tem fim. 40 anos depois, você vai ouvir e vai dizer, como é que isso consegue falar tão fortemente comigo, sabe? Quando eu escuto os discos de Abigail Moura e a orquestra afro-brasileira, eu tenho a mesma sensação, sabe? Quando a gente ouve gravações dos anos 50 e pensa como aquilo faz sentido. Então, quem quiser estudar música, se desprenda, porque não é só o exercício acadêmico, é colocar a música na vida de vocês. Travou aí um pouquinho? travou um pouquinho, mas eu consigo ouvir. Eu quero agradecer ao seu convite em nome de toda a equipe aí do Historiadoras e Historiadores Negros. Eu fico muito feliz toda vez que eu sou convidado para falar entre pares da área de história, né? Porque até por necessidade mesmo, eu acabei sendo um filho, um historiador. Eu sou uma pessoa livre por vida, então eu sempre preciso transitar, estar em outras áreas, mas a minha área fundamental é a história. Eu sou apaixonado pelo que faço. Quero agradecer essa energia de todas as pessoas que estão aqui sabe, mandando o maior salve, maior vibração e me ajudando a construir o pensamento aqui na hora, né, de maneira jazz. Eu diria que a live tem uma coisa muito de jazz, né? A gente anota, mas o que vale mesmo é o que você faz na hora, é a composição imediata, né? Então, muito do que eu estou falando está sendo movimentado, inclusive pela energia que a gente está trocando. Nós dois aqui somos antenas de um momento que está sendo
movido pelas pessoas que estão aí no chat se pronunciando e, antes delas, pelas tantas energias ancestrais nossos que estão aqui, né, sobrepairando para que a gente continue vivos. Então, que Oxalá nos dê sempre a sabedoria necessária para vencer o medo e para lutar nesse mundo tão cruel. A quem interessar possa me seguir aí nas redes, mas principalmente seguir lá o ifá.oficial, que é o trabalho da gente da música, e seguindo nas redes, eu vou, obviamente, levando informações, né, sobre o meu livro, sobre o processo de publicação do livro e sobre outras publicações que eu tenho me envolvido recentemente. Quero mandar um grande abraço para minha comadre, amiga, referência Luciana Brito, né, que recentemente me colocou numa belíssima empreitada que está no Prelo e que em breve a gente vai estar divulgando aí, né, que é um trabalho que ela está liderando. E, enfim, fico muito feliz e peço que fique em casa quem puder, quem não puder saia com a sua máscara. E nesse momento é fundamental, nesse momento de pandemia, é fundamental que a gente possa disseminar essa coisa da mensagem do cuidado, do amor, porque é muito louco, né? No momento desse, a gente está vendo que por trás desse discurso da ignorância, do não vou me proteger, tem também aí um movimento, né, proto-fascista tão feio, né? E a gente precisa combater isso, porque isso é contra a nossa vida, né? Nossa vida está em jogo nessa hora. A nossa vida está em jogo nessa hora. Então vamos lutar por isso, sabe? Vamos lutar para a gente continuar vivo. Eu aprendi isso com Lázaro Matumbi. Ele falou: a gente lutou para existir, a gente lutou para poder se afirmar enquanto negro, mas, porra, a gente está em pleno 2020 lutando para não morrer, para não ser surpreendido por um fanático numa esquina, né? Seja ele fardado de polícia, seja ele fardado de pai de família, seja ele fardado de homem bom, né? Ou de homem bomba. Então, vamos pensar, né, nessa de vamos nos proteger. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Se proteja, protegendo quem está ao seu redor. Se proteja, protegendo quem está ao seu redor. E vamos erguer coisas incríveis ainda aí, tá? Muito obrigado. Eu fico felicíssimo e foi para mim uma experiência muito, muito, muito gratificante compartilhar aqui um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa caminhada. A gente que agradece, Fabrício, de novo, reforço, e eu, muito pessoalmente, assim, agradeço demais. E eu vou deixar o arroba lá do IFA e da sua conta pessoal, porque se a galera quiser tirar dúvidas, perguntar mais e